Bom, a primeira parte do debate, vou explicar o roteiro. Os mediadores farão perguntas gerais aos 3 pré-candidatos e cada candidato terá 3 minutos para responder. Nós já sorteamos a ordem dos candidatos. Nós reiteramos que a Folha propôs aos 3 pré-candidatos que fizessem perguntas entre si. E, infelizmente, todos os 3 se recusaram a esse modelo final. A segunda parte do debate, as perguntas serão da plateia, que serão feitas por escrito aos candidatos e selecionadas por nós, os mediadores. Cada candidato terá os mesmos 3 minutos para responder. Na terceira e última fase do debate, será o momento das considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto para fazê-las. A ordem dos candidatos também foi submetida a sorteio. Não serão permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar um adversário direta ou indiretamente, de forma que isso caracterize calúnia, injúria ou difamação, o candidato que se sentir ofendido pode solicitar o seu direito de resposta. A concessão desse direito será decidida por nós, a critério dos mediadores. O tempo será de 1 minuto para isso. Obrigada a todos, boa sorte aos pré-candidatos e vamos iniciar o debate. Bom, seguindo a ordem do sorteio, o primeiro a falar é o pré-candidato João Dória Júnior e a pergunta vai ser a mesma para os 3 pré-candidatos. Por que o senhor se considera o melhor candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo? Bem, boa noite. Eu queria cumprimentar a Folha de São Paulo pela iniciativa e todos que aqui estão presentes, em especial os meus colegas de partido, Ricardo Trípoli e Andréia Matarazzo. Desejo ser candidato e postulo esta candidatura por entender que represento o novo. Sou empresário, embora com vida partidária, vida política, filho de um político, caçado, exilado pelo golpe de 64, mas trago para essa campanha o novo, a atividade privada colocada na atividade pública, procurando trazer modelos privados para o modelo público, com inovação, com transformação, com a colocação de São Paulo como cidade digital e a transformação que essa cidade, que tem sido muito castigada pelo PT, deve e precisa ter, para que a população possa compreender essa nova dimensão do que é uma gestão eficiente, como será a gestão do PSDB na cidade de São Paulo. E, ao mesmo tempo, trazer os valores democráticos, de participação, fazer um governo com aqueles que contribuíram para a campanha, ajudaram e que representam não apenas a participação do PSDB neste governo, como todos aqueles que desejam contribuir, ajudar e fazer um esforço coletivo para resgatar a cidade de São Paulo dessa situação de abandono em que ela se encontra. O senhor ainda tem tempo, candidato. Complementando e aproveitando a existência ainda de tempo, dizer que a nossa ação será feita principalmente na descentralização e na participação. Descentralizando a gestão, ao contrário do que faz o PT, que tem uma gestão centralizada no ar-condicionado do viaduto do Chá, a nossa gestão será feita nos bairros, junto à comunidade, junto àqueles que mais precisam. E participação, as prefeituras regionais serão empoderadas, terão força, recursos, condições e valores para atenderem às necessidades da população, sobretudo a população mais carente da cidade. Na inovação, vamos fazer São Paulo uma cidade digital, uma cidade 5G, uma cidade banda larga para permitir o uso da tecnologia de alto nível para a prestação de serviços para a população de forma geral. E prioridade absoluta para a saúde, educação, habitação e mobilidade urbana. Obrigado, candidato. A mesma pergunta agora ao candidato Ricardo Trípoli. 3 minutos, candidato. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a Folha de São Paulo por esse debate, cumprimentar a Natuzaneri, que é editora do painel, cumprimentar o Eduardo Scolese, que é editor do Cotidiano, dizer que é muito importante essa reflexão a respeito da cidade de São Paulo para nós, do PSDB. Queria cumprimentar também os meus adversários momentâneos, que estaremos juntos no segundo turno e estaremos juntos na eleição para prefeito da cidade de São Paulo. Queria cumprimentar a todos que aqui estão, em especial o meu amigo, o presidente do ITV, José Aníbal, o Bruno Covas, que está nos vendo pela internet, a todos que vieram hoje aqui, obviamente, para nos prestigiar. Eu já estive aqui em 2012, num debate de pré-candidatos, portanto, eu já conheço
as regras do debate, sei exatamente o que nós vamos enfrentar aqui no dia de hoje. Eu gostaria muito pelo fato de ter 33 anos de vida pública, 8 mandatos, fui secretário do município do prefeito Mário Covas, fui secretário de Estado do governador Mário Covas, fui presidente da Assembleia Legislativa numas piores épocas que nós tivemos que recolocar o Estado de São Paulo de pé, e isso não foi nada fácil. Consegui fazer uma economia num único ano, revendo os contratos da Assembleia Legislativa de 10 milhões de reais, e fizemos, obviamente, uma política diferenciada. Para que se tenha uma ideia, nós conseguimos, em 1985, criar 135 creches na cidade de São Paulo, enquanto que o prefeito atual não consegue fazer as 50 que havia prometido. Eu acho que eu estou extremamente preparado, porque eu já passei por um teste enorme, que são as eleições proporcionais, e o trabalho que fiz também junto aos demais candidatos nas eleições majoritárias, tanto aqui em São Paulo como a nível nacional, para prefeito, para governador e para presidente da República. Conheço a cidade como poucos, acho que sou uma grande ponte, acho que posso ser o candidato da unidade, o candidato do consenso. Isso é fundamental. Toda vez que o partido saiu rachado, nós perdemos as eleições. Toda vez que o partido saiu unido, nós ganhamos as eleições. É fundamental o entrosamento, o envolvimento da militância do partido. Eu quero ser o candidato da militância do partido, para que a militância possa definitivamente ter direito, ter voz e ter voto. Agradeço muito a gentileza dos últimos segundos. Obrigado, pré-candidato. Pré-candidato André Matarazzo, 3 minutos. Boa noite a todos. Obrigado, Folha, pelo convite. Parabéns à Marcusa, parabéns ao Eduardo pela iniciativa, que a gente sabia que ia dar certo. Mas eu diria que mais do que porquê, né? Eu diria que para que eu quero ser prefeito de São Paulo. São Paulo, infelizmente, nesses últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, essencialmente, como todo mundo pode ver, está absolutamente abandonada. A cidade está liquidada. Quer dizer, o prefeito Haddad teve essa capacidade de democratizar o abandono. Ele abandonou a cidade de ponta a ponta. Você tem problemas grandes no eixo de São Paulo do desenvolvimento econômico, que é com relação às fiscalizações que pararam, estão absolutamente paralisadas. Basta ver o que tem acontecido com Cidade Limpa e com o PSIL, a queda vertiginosa de autuações nessas áreas. A parte de negócios, você tirar um alvará de funcionamento em São Paulo, uma licença de funcionamento em São Paulo, são 2, 3 anos. Então, para construir e para aprovar um projeto, além da corrupção que nós vimos no passado, você leva muito tempo, está espantando a atividade econômica daqui, que é a nossa receita. Quem traz a receita, as receitas de São Paulo, o primeiro delas é o ISS, a segunda é o IPTU. Os aumentos abusivos de IPTU, conseguimos uma coisa, fazer com que a receita do IPTU caísse no último ano, apesar de todos os aumentos. O Alencar Ruth está aqui, deve confirmar que a economia ou os comerciantes não têm condições de arcar com os preços do IPTU. E por outro lado, vamos para São Paulo no desenvolvimento social. Você tem hoje a periferia de São Paulo, estacionou por responsabilidade do poder público no século XIX. Então você tem lá, o básico que é preciso fazer: pavimentação de ruas, canalização de córregos, desentupimento de bueiros, de galerias, etc. Travessias de córrego também. A saúde está em pandarecos. E para isso eu acho que é preciso ter experiência. Por que experiência? Porque o cargo de prefeito de São Paulo não é um cargo de largada, de partida, é um cargo de chegada. Eu tive o prazer e o privilégio de aprender na vida pública, sendo secretário do Mário Covas, secretário do José Serra, secretário do Geraldo Alckmin, ministro do presidente Fernando Henrique. Faltam alguns segundos, é isso? Ministro do Fernando Henrique, e aqui em São Paulo, com Serra, fui subprefeito da Sé, a área mais complexa da cidade. Depois fui secretário de serviços, cuidava da iluminação pública, do serviço funerário e da limpeza pública, e depois secretário de subprefeituras. Portanto, como em toda empresa, eu efetivamente fiz carreira para poder ser o melhor prefeito que São Paulo já teve.
Obrigado. Lembrando a todos que a nossa equipe de apoio está recolhendo perguntas que serão feitas em breve aqui. Tá? Podem escrever as perguntas e encaminhar para a nossa equipe de apoio que está ali nos corredores aqui do auditório. Obrigado. Segunda pergunta, começaremos pelo candidato Trípoli, que acaba de mencionar que toda vez que o PSDB saiu desunido para uma disputa eleitoral, perdeu a eleição. Essas prévias já tiveram denúncia de compra de voto entre os candidatos, já houve críticas sobre a biografia de uns e de outros. Como é que o partido vai sair unido desse processo, que alguns chamam de tucanocídio, e como fazer para disputar as eleições com candidatos que têm muito mais intenção de voto hoje nessa largada? Muito boa a sua pergunta, né? Eu acho que eu sou um grande entusiasta das prévias. Acho que elas são o sentimento mais democrático que você possa ter dentro de um partido político. Vejo nas prévias exatamente a possibilidade da representação ter efetivamente a participação daqueles que levam você a disputar uma eleição. O eleitor, obviamente, vai buscar, o filiado vai participar do processo. O militante que se filiou, que durante a campanha eleitoral dá a cara para bater, disputa com o adversário, normalmente com o PT, né? Muitas vezes fica sem almoçar, sem jantar, sem poder trabalhar, mas vai à luta. E quando isso ocorre, normalmente ele é deixado de lado. E eu estou trabalhando para ser exatamente esse candidato, o candidato da militância, do filiado do partido. Eu não vejo nenhum problema, eu já participei de prévias. E nas prévias que eu participei, nós não tivemos nenhum problema. Quando foi escolhido um candidato, eu fui o primeiro a oferecer toda a minha contribuição e fiz a campanha diuturnamente para que ele vencesse as eleições. Nós não conseguimos. Mais do que isso, hoje eu luto não só pelas prévias, mas eu luto também pelas prévias para candidatos a vereadores. Eu acredito que 50% dos candidatos a vereadores deveriam sair dos diretórios zonais e os outros 50% seriam candidatos temáticos, meio ambiente, educação, saúde, acessibilidade, enfim, todas as outras áreas. Acho que o único partido que hoje tem essa condição é o PSDB. E eu estou aqui justamente para isso. Não sei se vocês me colocaram aqui no meio entre os dois meus adversários momentâneos, mas eu quero ser essa união. Espero ter, obviamente, o carinho, o trabalho, a dedicação de ambos na próxima eleição. Por favor, candidato Matarazzo. A mesma pergunta. A mesma, quer que eu repita a pergunta? Nós estamos, não precisa não, nós estamos disputando uma eleição prévia. É uma disputa, não é um congraçamento, onde uma grande festa de congraçamento de tempo inteiro. Isso é a segunda etapa. Como disse o Ricardo, nós disputamos as prévias o ano passado, 4 anos atrás. Aliás, o Ricardo era um candidato, o Zé Aníbal outro candidato, e eu como candidato e o Bruno outro candidato. No entanto, nunca tivemos nenhuma rusga, nenhuma acusação, nenhum problema. E ao mesmo tempo você vê hoje, nas prévias atuais, o Zé Aníbal, o Bruno e o Ricardo numa oposição só. Portanto, mostra que não ficam resquícios. Eu ontem fizemos um último evento de campanha, eu vi pelo grau de alegria, de entusiasmo de todo mundo, que fatalmente terminou essa primeira fase das prévias. Eu não tenho dúvidas que grande parte dos filiados se juntará ao grupo, porque essencialmente o partido tem 20 a 30 anos de idade, as pessoas são amigas, muitos se conhecem, trabalharam juntos a vida toda. Então, claro, vai ter uma briga ou outra, como teve até, sem querer comparar, obviamente. Veja as primárias americanas, o pessoal se esfaqueia. No entanto, o Obama e a Hillary foi secretária de Estado do Obama, o principal cargo, tá certo que era a Hillary Clinton, uma mulher hiper preparada. Mas eu quero dizer o seguinte, não vejo esse problema, até agora mesmo, durante esta fase, não mudou nada a minha relação, nem com o Trípoli, nem com o Dória Júnior.
Candidato João Dória, o senhor responde agora, tem 3 minutos. Natuza, Eduardo. Concordância absoluta, não há a menor hipótese de fração do partido. O PSDB vai unido para a eleição. Aliás, é o único partido que realiza prévias no país de forma democrática, de forma expressiva, já fazendo campanha, já sensibilizando a população, mesmo além da fronteira do PSDB. Isso se deve às prévias, isso é saudável, é bom, é positivo. Um partido que tem Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Luiz Nunes Ferreira, Alberto Goldman, o Bruno Covas, o Zé Aníbal, que está aqui conosco, e os dois candidatos qualificados, como estão aqui, tanto o Ricardo Tripoli quanto o André Matarazzo, não há a menor hipótese desse partido não caminhar unido para a eleição. O adversário do PSDB não está dentro do PSDB, está fora do PSDB. Eu quero deixar claro que o principal adversário do PSDB na capital de São Paulo e no Brasil é o PT, é o Partido dos Trabalhadores. É esse o partido que nós temos que ter como adversário e vencer na eleição. E vamos vencer unidos, porque o PSDB tem proposta, o PSDB tem militância, o PSDB tem articulação, tem capacidade e tem líderes como esses que eu acabo de mencionar. Pessoas ilibadas, com trajetória, com biografia, com história, com vontade e determinação, como tem vontade os 3 candidatos do PSDB. Essa é uma eleição, Natuza, Eduardo, disputada sim, porque tem 3 ótimos candidatos que disputam com vontade, com determinação e que vão à militância e aos filiados em busca de propostas e iniciativas para defender um único partido. Nós pertencemos a um único partido, o PSDB, e assim será durante a campanha. O PT que se prepare, porque nós estamos aqui nos preparando fortemente, os 3, a militância, os filiados, as lideranças, os parlamentares, aqueles que representam o governo Geraldo Alckmin e aqueles que representam o PSDB, para lutar por uma cidade melhor, uma cidade mais digna, mais limpa, mais bem tratada sim com amor e com eficiência, e não com desprezo com que ela é tratada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Aliás, acho muito bom que o ex-presidente Lula venha para a campanha, como ele anunciou recentemente que viria. Venha, porque eu quero ver ele defender o seu pupilo, Fernando Haddad, que ele disse que seria o melhor prefeito da história da cidade de São Paulo. Hoje é o 2º prefeito mais mal avaliado da história. Só ganha do Celso Pitta, aliás, do amigo Paulo Maluf, que tirou fotografia abraçado com Fernando Haddad e com Luiz Inácio Lula da Silva. Esses são os nossos adversários. E esses adversários nós vamos vencer com competência, com determinação e com união. O PSDB vai unido para a eleição para vencer e dar uma demonstração do que é o verdadeiro valor da democracia. Obrigado. Vamos agora para a terceira rodada de perguntas. É a mesma pergunta de novo para os 3 pré-candidatos, agora começando pelo vereador André Matarazzo. A pergunta é o seguinte: se eleito prefeito, o que o senhor mudaria imediatamente na prefeitura em relação à gestão Fernando Haddad e quais políticas públicas poderiam ser mantidas? Não, mudar, eu acho que é difícil até dizer mudar, porque ele não tem políticas públicas, ele não fez nada até agora. O que está feito que a gente precisa mudar? Nós precisamos começar a trabalhar na cidade, pôr a cidade no rumo. Eu acho que tem uma coisa que pode se continuar essa pergunta, que é mais fácil e mais rápido, é a controladoria que ele criou, que teve um papel interessante, um papel importante. De resto, todas as promessas de campanha, elas fracassaram, não saíram do papel. O Arco do Futuro, a inspeção veicular, as vagas de creche, o tal do Hora Certa. O Hora Certa, ele pegou 4, 5 anos, pintou de vermelho, pôs um monte de cadeiras para a gente esperar a hora certa lá, porque realmente ela não aconteceu. E políticas públicas necessárias, eu acho que você tem inúmeras, a começar uma política agressiva de regularização fundiária, que a regularização fundiária impacta hoje fundamentalmente a mobilidade urbana. Hoje você tem todos os empregos colocados no centro expandido de São Paulo e as moradias, porque eram ocupações ou ocupação desordenada da cidade, estão na periferia. Toda a zona sul é praticamente irregular, porque eram mananciais. Toda parte da zona norte, Brasilândia, onde moram 300 mil pessoas, é irregular, porque eram loteamentos clandestinos. Cidade de Tiradentes, até hoje, o zoneamento, enquanto não mudar, só permite exploração agropecuária e mineral.
Isso você, enquanto não regularizar, você não dá a tranquilidade para o morador, que é uma coisa essencial para que eles concluam suas casas, e principalmente que você leve a atividade econômica para esses lugares. Hoje você tem 40% da população que se desloca durante 2 horas e meia todos os dias na cidade para chegar ao seu trabalho. Isso é absolutamente desumano, porque todos aqui conhecem a qualidade dos ônibus, que tem preço alemão e qualidade cubana. Então, sem ar-condicionado, com câmbio mecânico, impingindo enorme sofrimento às pessoas. Essa é uma política pública grande. A outra, na parte de habitação, que a habitação não é só construir predinhos, habitação, se você for, como nós fizemos quando estivemos na prefeitura, um grande e agressivo programa de urbanização de favelas, custa 30% do valor da unidade construída e ao mesmo tempo mais 30 segundos. Você assenta as pessoas nos lugares aonde elas já estão, né, urbanizando aquilo lá, levando as melhorias e regularizando também. Tudo isso eu acho que poderia falar aqui durante 5 horas de políticas públicas importantes para a cidade que infelizmente estão abandonadas. Em outra ocasião, vamos falar um pouco de educação, um pouco da saúde, que eu diria que é a principal prioridade da nossa cidade hoje. Obrigado, candidato. A mesma pergunta ao candidato João Dória. Obrigado. Bom, eu começo nessa resposta dizendo que tem que mudar o prefeito. Tem que mudar o prefeito. O prefeito é ruim. É um prefeito ruim, não sabe administrar e não prefeita. O prefeito que trabalha no ar-condicionado o dia inteiro, não visita os bairros, não é presente, não é um prefeito, é um boneco que ocupa o espaço do viaduto do chá. E o PSDB não vai atuar dessa forma. O PSDB vai atuar nos bairros, presente, firme, decididamente. Por isso que vamos ter as prefeituras regionais, não mais subprefeituras, empoderadas, com recursos, condições e gente competente também administrando as prefeituras regionais para que as políticas públicas possam ser praticadas descentralizadamente e eficientemente. Vamos voltar a ter senso de urgência. Essa cidade perdeu o senso de urgência. O PT é devagar, quase parando. É por isso que nós vamos fazer uma administração acelerando. A cidade tem pressa, quer andar rápido e a população tem as suas necessidades. Vamos priorizar a saúde. A saúde vai de mal a pior. É o pior setor, é onde a prefeitura vai muito mal. É preciso ter uma mudança drástica na área de saúde. Educação, oferecer às crianças tecnologia de ponta, coisa que não oferece. Os equipamentos são defasados. A tecnologia é praticamente inexistente nas escolas públicas municipais. Não é possível imaginar uma nova geração de jovens no mundo da tecnologia, com atraso no ensino da tecnologia nas escolas públicas municipais. É preciso ter creches, prometer e cumprir, coisa que o PT não sabe fazer. Promete muito e faz pouco. Política social, é uma vergonha verificar que nas esquinas, nos viadutos, debaixo de marquises, centenas, para não dizer milhares de pessoas dormem ao léu toda noite, sem que a política pública social sequer tenha o ato humanitário de oferecer uma condição melhor a essas pessoas. Sem contar a questão da Cracolândia, a política braços abertos da prefeitura, braços abertos para a morte, tem colocado milhares de pessoas a caminho da morte, sem a chance de sobreviver. É contra isso que eu, como prefeito, e o PSDB, à frente da Prefeitura de São Paulo, vai fazer política pública eficiente, habitação popular, estabelecer um novo mecanismo, um novo patamar para permitir parcerias público-privadas na TUSA, para fazer com que esse processo seja mais acelerado, implementar a parceria com o governo do Estado de São Paulo, ao invés de trabalhar afastadamente, como acontece hoje, fazer isso de maneira efetiva, eficiente, em harmonia com as políticas públicas do governo do Estado nesta área de habitação. Estou contando bem o tempo aqui. Transporte coletivo, mudar esta política, aprimorá-la também. E, finalmente, fortalecer a oportunidade do empreendedorismo, sobretudo aos jovens. Vamos criar a Empreenda SP nas prefeituras regionais para estimular a atividade empreendedora, que é uma das formas mais eficientes, daqui o Alencar Burti sabe disso, de enfrentar a grave crise econômica que se abate sobre o país. Crise, aliás, proporcionada pelo governo Lula e o governo Dilma do PT. Obrigado, candidato. Candidato Trípoli, para encerrar essa rodada, então. Olha, eu tenho uma enorme preocupação quando a gente, por antecipação, apresenta um programa de governo.
Eu acho que primeiro o programa de governo ele tem que ser construído com o partido. Primeira questão, o partido vai se reunir, nós temos cabeças brilhantes no PSDB e que podem orientar exatamente em cada um dos setores o que a gente deve fazer. Mas acho que tem uma coisa que antecede a tudo isso, e é uma grande preocupação que o partido tem que levar em consideração. A saúde financeira da cidade de São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas São Paulo deve hoje cerca de 50 bilhões de reais à cidade de São Paulo. 30 bilhões com o governo federal. Cerca de 15 bilhões de precatórios. E mais 5 bilhões de dívida com os bancos privados. Se somarmos isso ao custeio da máquina, só a educação consome quase 12 bilhões. O nível de investimento é praticamente zero. Eu, prefeito, farei o seguinte: a primeira ação é ir para Brasília discutir o Pacto Federativo. A cidade de São Paulo corresponde a 11% do produto interno bruto brasileiro. 11% de tudo que gera recursos no Brasil, 11% sai da cidade de São Paulo. Vocês sabem quanto volta de tudo que é arrecadado na cidade de São Paulo? 0,01%. Não dá mais para conviver com isso. São Paulo precisa voltar a ter o que é de direito. Não é ter mais que as outras cidades, mais que as outras capitais. Essa é a primeira questão. A segunda questão importante é você fazer uma revisão contratual. Isso eu fiz na Assembleia, o Mário Covas fez no governo e deu um ótimo resultado. Com a revisão contratual a gente vai ter recursos para colocar no caixa, para aí sim discutir o que nós vamos fazer na Prefeitura de São Paulo. Terceiro item, nós temos um crédito de 70 bilhões na Prefeitura de São Paulo. É bem verdade que boa parte desse crédito já caducou, já venceu, já prescreveu, mas com certeza pelo menos 10% desse valor, que é 7 bilhões, nós podemos colocar no cofre do Estado. Acho que essa é a grande missão do futuro prefeito da cidade de São Paulo. Depois disso, nós vamos mexer na área social. Nós vamos encurtar as diferenças sociais que existem no Brasil, que já foi estabelecido lá atrás, em 1983, quando nós administrávamos a Prefeitura de São Paulo. E eu, se tivesse que dar um ponto, eu diria as creches. Nós não podemos mais admitir 70 mil crianças sem condições de ter uma creche. São Paulo não é só a Avenida Paulista, São Paulo não é só a Faria Lima, São Paulo é o Capão Redondo, São Paulo é São Miguel Paulista, é a zona leste da cidade de São Paulo, onde sai um Uruguai inteiro todo dia para ir trabalhar, 3 milhões de pessoas. É dessa forma que nós vamos enfrentar os grandes desafios na cidade de São Paulo. Bom, em seguida agora, responderá primeiro a pergunta o candidato João Dória, seguido por Ricardo Trípoli, depois, na sequência, André Matarazzo. Qual foi a última vez que o senhor andou de ônibus? Quanto pagou de tarifa? Qual a principal vantagem e problema encontrado na linha que o senhor andou? Na Suzanelli, na semana passada, trem, ônibus e metrô. Paguei a tarifa no ônibus R$ 3,80, fiz o percurso em Pinheiros, tendo vindo de Itaquera de metrô. No metrô não vi nenhum problema, ao contrário, é um serviço exemplar do governo do Estado de São Paulo, com eficiência. Logicamente, poderia aumentar o número de linhas e ampliar o serviço disponível à população da cidade de São Paulo. Mas é exemplar, é limpo, funciona no horário, as pessoas gostam, tive a oportunidade de conversar com vários usuários do metrô do Estado de São Paulo. As linhas de trem também funcionam bem, tem ar-condicionado, tem conforto, funcionalidade. Apenas algo que me chamou a atenção, o desrespeito às pessoas da maioridade, às pessoas da terceira idade, e o fato de senhoras muitas vezes não terem o assento disponibilizado pelos próprios passageiros. Entendo que é preciso ter uma campanha para que as pessoas possam compreender a importância de respeitar os mais velhos, as pessoas com deficiências e também as senhoras. No âmbito do transporte coletivo de ônibus na cidade de São Paulo, o serviço não foi ruim, mas insuficiente. Perguntando aos passageiros, houve queixas da insuficiência de ônibus, do atraso do ônibus, na sujeira dos ônibus e na falta de ar-condicionado nos ônibus. Quero aproveitar para deixar claro aqui que a nossa posição, no âmbito daquilo que faremos
no transporte público na cidade de São Paulo será, primeiro, a revisão deste enorme e milionário contrato que a prefeitura atual pretende assinar. Uma das primeiras medidas que vamos adotar será a revisão deste contrato. Não é possível um contrato de mais de 120 bilhões de reais por mais de 20 anos ser colocado em prática sem uma revisão. Não quero com isso duvidar ou testar ou indicar que há desonestidade, mas é preciso a revisão deste contrato e melhorar a qualidade de serviços e dar atenção também em alternativas de combustíveis não poluentes para diminuir a poluição na cidade de São Paulo provocada pelos ônibus que funcionam hoje na cidade. Política pública também na área de transporte será valorizar o uso de bicicletas. Não sou contra a ciclovia, sou a favor. Não sou a favor ao excesso e principalmente ao custo que representaram as ciclovias na cidade de São Paulo. Aliás, o prefeito Fernando Haddad já é conhecido como prefeito souvenir, tamanho o preço, o custo que pagou pela tinta colocada e que avermelhou a nossa cidade. Vamos rever o programa, mas mantê-lo. Rever e não expandir onde ele não é necessário. Preservá-lo onde ele funciona bem, a serviço da população da cidade de São Paulo. Candidato Trípoli, o senhor responde agora. Olha, primeiro o valor, R$ 3,80, já foi dito aqui, e eu consegui, dentro daquele período de 2 horas, o bilhete único, ainda pegar o metrô na Vila Madalena, o que foi importante, porque você vai verificando as várias fórmulas que você tem de utilizar esse tipo de transporte. Agora, eu não aumentaria o número de ônibus, não. São Paulo tem cerca de 15 mil ônibus na cidade. Eu conversando com motoristas de ônibus e com alguns governadores, eu verifiquei que nós temos que dar mais velocidade para os ônibus. Não adianta, se você colocar mais ônibus, você vai criar um congestionamento de ônibus. Nós temos que lidar com os chamados semáforos inteligentes, que nem sempre eles são inteligentes, né? Você vê abrir, vai fechando, quando você percebe, não dá para você dar aquela continuidade. Se você tiver para o transporte a possibilidade de ter o farol inteligente, você dá mais velocidade. Nós estamos de mais velocidade no transporte coletivo e buscando também qualidade. Na questão ainda da mobilidade, eu sou favorável à ciclovia, porque eu acho que ela pode ajudar, só que ela tem que ter um planejamento, uma programação. Eu fui a São Miguel Paulista, numa calçada inteirinha tinha uma ciclovia, onde as pessoas têm que ir para o leito carroçado e provavelmente serão atropelados. Aqui na Travessa da Avenida Sumaré, na João Ramalho, quem sair da Avenida Sumaré e tentar chegar na Rua Cardoso de Almeida, é um teste ergométrico que não há médico que peça alguma pessoa fazer. Acho que é uma descida só para descer, não é para subir, né? Então são coisas assim que não dá para a gente conviver naquilo que a gente vai observando na cidade. Então eu faria, na verdade, uma ciclovia que tivesse a proteção para o sujeito que anda de bicicleta. Eu gosto de bicicleta. Quando a gente fala em transporte, no PSDB a gente precisa fazer o seguinte: ouvir um motorista de ônibus, um motorista de táxi, um ciclista, um motoboy e um pedestre. Depois você pega o departamento de engenharia de trânsito e diz: olha, nesse setor nós vamos implantar determinado tipo de conduta, porque se nós não fizermos assim, fica muito falso imaginar que a gente possa conseguir mudar essa condição. É fundamental nós retomarmos essa questão, porque o transporte coletivo ele é de extrema importância. Eu disse agora há pouco aqui, um Uruguai inteiro sai da Zona Leste para trabalhar todos os dias. São 3 milhões de pessoas que utilizam, a maioria, esse tipo de transporte. E a pessoa normalmente fica quase 2 horas dentro do transporte. A questão de transporte de São Paulo está se tornando um problema de saúde pública. O nível de irritabilidade das pessoas, seja no ônibus, seja no táxi, seja no automóvel, muitas vezes até a pé para atravessar uma rua, pela falta de respeito que existe. Nós temos que mudar essa cultura, ouvindo as pessoas interessadas diretamente, que é o cidadão paulistano. Candidato André Matarazzo. Olha, faz uns 2 meses, 3 meses que eu andei de ônibus com tarifa de R$ 13,80, mas quem pagou foi o Sidney, não fui eu. De qualquer forma, um trecho faz a 9 de julho até a Praça das Bandeiras. Fora de horário de pico, você vai bem, tudo bem, mas não é uma amostra do cotidiano das pessoas. Andei de metrô também, fiz as prévias todas, aliás, indo para os lugares de metrô, até porque é mais rápido do que de carro, mas quando você está nos horários de pico, as estações de metrô são absolutamente desumanas, lotadas e apinhadas, como em vários lugares do mundo, diga-se de passagem.
serviço é bom, razoável, etc. Quando não chove demais, se dá problema na rede elétrica, uma série de problemas. É um serviço, a mobilidade nossa, insisto, nós temos que resolver a questão da regularização fundiária, levar a cidade para perto das pessoas, não trazê-las todas para cá todos os dias para trabalhar. Isso só com a regularização fundiária, com via rápida que nós temos que fazer isso aí, não dá para fazer a passo de tartaruga. Questão da mobilidade, eu acho que você tem sempre o corredor de ônibus, que prometeram 160 km, fizeram 32 até agora, e dos projetos ainda da gestão Kassab é preciso priorizá-los, mas ao mesmo tempo modernizar os corredores. Não existe um ônibus sair pela 9 de julho, a cada vez que tem um semáforo no corredor, ele parar em qualquer lugar do mundo. Quem aciona o semáforo é o próprio ônibus. Da mesma forma, em cidades como a Holanda, você tem sinais que quando não tem ônibus nos trechos de corredores, os carros podem passar. Então tem uma série de modernizações que você pode e deve fazer. Para entender também que, da mesma forma que o corredor é a via pública do ônibus, a calçada é a via pública do pedestre. E são 20% dos trajetos de São Paulo são feitos por pedestres, em calçadas que são absolutamente intransitáveis. São 34 mil quilômetros de calçadas. Se a prefeitura fizesse e resolvesse o problema de 10% ou de 20% disso, cobriria 80% das rotas dos pedestres na cidade, podendo aumentar muito a mobilidade a pé. E eu acho que calçada é a via pública do pedestre, da mesma forma que a ciclovia é a via pública da bicicleta. Então não tem por que a calçada seja responsabilidade do proprietário do imóvel e a rua não. Então tem que ser de propriedade, de responsabilidade do poder público. Ciclovias nós temos que 30 segundos, melhorar a segurança das que existem hoje. Elas estão perigosas. Eu acho que o compartilhamento em calçadas ele pode ser feito, em vários lugares do mundo também é feito. É mais seguro do que o que fizeram agora na Rua da Consolação, onde você, se o ciclista cair, ele cai para o lado dos automóveis, é estreitíssima e esburacada, e vai cair embaixo dos carros. Só para concluir, se você pegar a ciclovia que o prefeito fez na porta da minha casa, eu desafio ele todo dia. Se ele chegar lá em cima, eu paro de fazer oposição. Mais uma pergunta para os três candidatos, seguindo a ordem agora: Trípoli, Andréa e João Dória. Começando com o deputado Trípoli. Bom, o caos do orçamento da prefeitura é conhecimento de todos, não dá para contar com dinheiro federal nesse momento. Enfim, fazer propaganda falando em parceria com o governo federal é ilusório. Diante disso, se o senhor for eleito prefeito de São Paulo, o senhor vai aumentar impostos? Aumentar o IPTU, por exemplo, é um caminho? Vai privatizar o Ibirapuera? Vai privatizar o Pacaembu também? Seria uma opção? Olha, de forma alguma, acho que com certeza eu posso firmar aqui um pacto com a sociedade. Como prefeito, jamais nós trabalharemos na linha de aumentar impostos, taxas, contribuições de melhoria. Não é esse o caminho. É bem verdade que o prefeito Haddad, ele havia dito que, sendo prefeito de São Paulo, ele teria facilidades com a presidente da República e com isso ele resolveria vários problemas econômicos da cidade. E não resolveu. Ficou muito claro que a ideia que ele tinha é uma ideia completamente esdrúxula no sentido de gestão. Nós queremos, na verdade, buscar recursos da forma que eu coloquei aqui. Eu não vou chegar ao ponto de fazer o que o prefeito Jânio Quadros fez, mas se for necessário, nós vamos também judicializar. Ele judicializou. E aí o governo federal veio rediscutir a questão dos valores. Porque você pode, aquilo que São Paulo deve ao governo federal, você deposita em juízo e vai discutir. Cabe a São Paulo. Nós temos autonomia para isso e autoridade, porque o prefeito, obviamente, tem a responsabilidade da gestão da cidade de São Paulo. Nós iremos buscar esses recursos a qualquer custo, porque São Paulo tem direito, não é que São Paulo quer a mais o que ele, obviamente, necessita. A revisão contratual é a mesma coisa. Na hora que você faz uma revisão nos contratos, vocês não fazem ideia do que você consegue enxugar para a máquina.
Né? Nós não sabemos exatamente quantos contratos tem, mas são milhares de contratos espalhados por toda a cidade. Né? Se fez um festival, né? Cada local, não há um controle, inclusive, das subprefeituras para as secretarias. Eu conversei muito com o professor Yoshaki Nakano, que foi meu colega de secretariado na época do Mário Covas, professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele me disse exatamente isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é verificar quanto São Paulo tem. Porque com 45 bilhões aproximadamente, que é o orçamento da cidade de São Paulo, você não vai fazer nada. Então você tem que entrar buscando esses recursos. E nós vamos fazer o máximo. E com criatividade também. Você pode estimular a iniciativa privada na cidade de São Paulo. São Paulo você não administra como uma empresa, você administra como um poder público. O dinheiro público é muito mais sério que dinheiro privado. A responsabilidade é muito maior. Nós temos que saber exatamente lidar com os parcos recursos da Prefeitura de São Paulo. E a responsabilidade, mais, ser uma administração transparente. Nós temos que mostrar à população como nós estamos encontrando a Prefeitura de São Paulo. Não importa quem será o gestor, e eu me coloco nessa condição de, obviamente, abrir os cofres, a caixa preta que existe hoje na Prefeitura de São Paulo, que poucas pessoas têm acesso. Obrigado, candidato. Vereador Matarazzo. Olha, quando nós estivemos na prefeitura, na gestão do Serra, nós encontramos terra arrasada, R$6 mil, se não me engano, em caixa, filas de credores, etc. E arrumamos isso. O orçamento naquela época eram 13 bilhões de reais em 2005. Hoje, o orçamento são 50 bilhões de reais. E eu acho que você vender coisas para pagar dívidas é como fazer transfusão de sangue com o paciente com a jugular aberta, principalmente numa fase de juros como essa. A capacidade de investimento da Prefeitura hoje, depois da renegociação de dívida com o governo federal, é de 4 bilhões de reais. E as finanças estão difíceis, mas não estão tão arrasadas como já estiveram. O que você precisa é prioridades, definir prioridades e saber gastar o dinheiro. Se vocês analisarem, vocês vão ver que hoje os 4 bilhões são consumidos e, ao mesmo tempo, você não vê nada acontecendo na cidade. Acho que esse é um problema grande. Revisão de contratos é uma coisa que beneficia sempre muito, porque de tempos em tempos é bom dar uma apertada. Você tem que acelerar e transformar a cidade em algo mais amigável aos empreendedores, porque hoje você está perdendo receita de ISS, o comércio é muito maltratado na cidade, os serviços são maltratados na cidade. Então não você pode aumentar a receita facilitando a vida daqueles que querem investir e gastar dinheiro na nossa cidade. O próprio turismo de negócios pode melhorar a nossa arrecadação e muito, e trabalhar no lado das despesas. Aumentar impostos, como eu disse no primeiro bloco, já causou um problema. Você aumentou o IPTU de uma forma que as pessoas não conseguem mais pagar e hoje estão inadimplentes. Terminou o tempo? Não. Eu queria completar, então, com relação a finanças, eu acho que é uma gestão espartana, não desperdiçar dinheiro, definir prioridades, ter gente competente, controlar obras com severidade e controlar gastos com severidade, que é uma coisa importante. Mas, essencialmente, é ter prioridades que funcionem para a cidade, saber gastar o dinheiro e saber cobrar os impostos daqueles que não estão pagando o que deveriam, inclusive prejudicando o comércio e a atividade formal. Essas são as medidas. Eu queria completar só a questão do ônibus. 20 segundos. A tragédia é você pegar um ônibus, eu fiz esse experimento, Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes a Parque Dom Pedro, são quase 3 horas de trajeto, o horário de pico é 4 da manhã e você para 72 vezes no caminho. Obrigado, candidato. Candidato João Dória. Bem, primeiro eu queria fazer aqui uma brincadeira, agradecer ao André, porque ele falou que vai acelerar a cidade. É assim que nós temos que fazer. Positivamente, André. Brincadeira positiva, saudável. Nós temos que acelerar mesmo, a cidade está devagar, quase parando. O prefeito é devagar, quase parando. E São Paulo sempre foi uma cidade acelerada. Nós temos que retomar isso. Esse é um projeto do PSDB, não é um projeto do João Dória. É do PSDB, o partido que vai ganhar as eleições
e vai acelerar São Paulo. Não vamos aumentar impostos. Estou aqui em linha com o André e com o Trípoli. Não tem a menor hipótese. Isso só governos ineficientes é que aumentam impostos. O PT adora fazer isso. Como é ineficiente, vai aumentar impostos. Faz isso no governo federal, tenta fazer isso no governo municipal. Aliás, lembrem-se, as senhoras e os senhores, que a primeira medida que o prefeito Fernando Haddad teve quando chegou na prefeitura, qual foi? O aumento de impostos. E por quê? Não tinha eficiência, não tinha equipe, não tinha capacidade para propostas inovadoras para a cidade de São Paulo. Nós vamos fazer, sim, revisão de contratos. E aqui também concordo com o André e com o Trípoli. Há que se fazer, não é para suspeitar definitivamente, mas é para aprimorar. Toda vez que se faz revisão de contratos, Natuza e Eduardo, naturalmente há uma redução de valores. E uma redução implica em benefício para o serviço público e o orçamento municipal. Vamos, sim, valorizar TPPs e concessões públicas. E vamos também fazer privatizações. Fernando Henrique Cardoso, o maior líder, o maior estadista deste país, fez privatizações no governo federal brilhantemente. Aliás, graças a Deus que fez, porque se não tivesse feito, teríamos, além do Petrolão, outros escândalos monstruosos de bilhões de dólares usurpados, tirados de empresas que ainda seriam públicas. Ainda bem que o governo Fernando Henrique fez privatizações e programas corajosos dentro da sua gestão como presidente do PSDB à frente do país. Vamos privatizar, sim, o AMB, Interlagos e o Pacaembu. E para onde vão os recursos advindos destas privatizações? Para a saúde e educação, para o caos da saúde, para tentar minimizar o problema da saúde e da educação na cidade de São Paulo. O orçamento é finito e, lamentavelmente, vem sendo reduzido pela recessão econômica que o PT, o Partido dos Trabalhadores, impôs ao país. Nos últimos 2 anos, quase 3 milhões de brasileiros perderam seu emprego. Inflação galopante, falta de credibilidade. Para mudar isto e gerar recursos, é preciso, como disse o André, inovação na gestão. E é o que nós vamos fazer, uma gestão inovadora e valorizar a eficiência na gestão, a transparência e aquilo que o PT não sabe fazer, ter time, equipe competente para administrar a cidade de forma decente. Vamos começar com as perguntas da plateia. Esta é endereçada ao André Matarazzo. Prezado candidato, o senhor tem o apoio de José Serra na disputa interna pela candidatura a prefeito do PSDB. Recentemente, o senador Serra criticou o fechamento da Avenida Paulista aos domingos e também o carnaval de rua na cidade de São Paulo. Pesquisas mostram serem essas medidas que constam com o respaldo da maior parte da população. O senhor compartilha da mesma opinião do senador Serra? São 3 minutos, né, que eu posso? São 3 minutos. Eu queria retribuir o bom humor do João. Eu só esqueci de falar que eu vou acelerar na direção certa. Desde o começo das prévias, ele me homenageia usando uma frase que eu dizia, que acabei parando de usar, que é o prefeito devagar quase parando, que foi até um tiroteio no painel. Mas enfim, fico feliz de ter contribuído com alguma coisa. Com relação à questão da Paulista, veja, é a opinião do José Serra com relação ao carnaval, eu vou dizer por quê. Porque ele está habilitado, porque ele mora na Vila Madalena. Na Vila Madalena, efetivamente, eu acho que para quem mora pode ter incomodado um pouco. No meu ver, eu acho o seguinte, a Avenida Paulista, eu acho que está todo mundo satisfeito, ninguém está reclamando do fechamento da Avenida Paulista. Eu acho que é uma coisa que funcionou, se as pessoas gostam, não atrapalha ninguém. Acho que você pode aperfeiçoar, melhorar, pesquisar um pouco com os moradores da região se estão incomodados ou como poderia melhorar a vida deles. Eu só acho que isso não pode ser um problema central da discussão de São Paulo. Nós não podemos reduzir a discussão de São Paulo a essa questão. Mas eu acho que é uma boa, embora tenha o Parque Trianon lá dentro, tudo isso as pessoas estão gostando. Carnaval de rua, eu acho também que vai se equilibrando, você vai aperfeiçoando, vai descobrindo as rotas que atrapalham um pouco menos as pessoas. O papel do poder público é justamente esse, você mediar conflitos e transformar a cidade numa cidade de qualidade de vida
para todas as pessoas. Então, por exemplo, na Avenida Paulista, se você conseguir deixar que o ambiente esteja agradável para quem mora lá, por exemplo, está gostando que não tem barulho no final de semana. Incomoda um pouco chegar de carro, mas quem sabe no final de semana a pessoa também sai mais a pé. Eu acho que não compartilho no sentido, eu acho que são medidas interessantes que você deve testar, mas obviamente sempre priorizar o interesse comum, o interesse de todos. Eu não mencionei, mas a pergunta ao candidato André Matarazzo era do Lucas Matsunaga, do Diretório de Perdizes, do PSDB. A pergunta agora da plateia vai para o candidato João Dória. É de Caroline Gonçalves e vou juntar duas, porque se tratam do mesmo tema. Essa segunda não tem o nome. O senhor diz que somos inimigos, que o nosso inimigo é o PT. No entanto, além de doações ao partido, alguns petistas, também ao partido PSDB, pelo que eu entendo, também pediu doações, também fez doações para outros candidatos. Como lidar com essa antítese? Pergunta Caroline. Em matéria do UOL Notícias, em 10/2, a jornalista, não diz quem, diz que o senhor costuma fazer doações para Orlando Silva, que o senhor fez doações para Orlando Silva, do PCdoB, Manuela Dávila, do PCdoB, Paulo Scaff, do PMDB, doações até para o PT. O que o senhor tem a dizer sobre isso, já que o senhor odeia tanto o PT? Muito bem. Vou controlar aqui o tempo. Antes de responder as duas perguntas, eu queria dizer, também no bom humor, André, a você, que vamos acelerar sim na direção certa. Eu queria convidar você para vir comigo, para acelerar junto com o PSDB na direção certa, que é a direção do povo, das suas necessidades, a direção que a cidade precisa seguir. Você tem competência, tem eficiência, assim como o Ricardo Trípoli. Nós todos somos um único partido. A nossa direção é a mesma. É a direção que o povo da cidade de São Paulo deseja e espera de nós nesta campanha. Com relação às doações, quero deixar claro a minha posição. Eu sou presidente do LIDE, nesse momento licenciado, o Grupo de Líderes Empresariais. O LIDE não tem posição partidária. Zé Aníbal, que está aqui presente, já frequentou os nossos eventos em Comandatuba e em outros lugares, assim como outros que aqui estão já frequentaram. Eu sempre tratei com muita dignidade aqueles que de outros partidos participaram dos nossos eventos. O LIDE, como instituição, não apoia este ou aquele partido, mas tem uma relação republicana com todos eles. Fizemos, sim, doações a candidatos de outros partidos, do PCdoB, do PT, do PTB, do DEM, do PSDB, mas isso nunca implicou em estabelecer a minha confiança e a mudança do meu rumo e da minha confiança política. Minha confiança política sempre foi, essencialmente, no PSDB e na sua figura de Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. E faço questão de reafirmar isso. Agora, sou republicano, sim, e não deixo de manter relações com outros partidos e com representantes de outras instituições. Estabelecer no campo da gestão pública qual é a sua área de atuação não estabelece que você deva colocar como inimigo figadal aqueles que frequentam uma outra legenda. Até porque vamos precisar de apoio e, principalmente, da capacidade de gerenciar esta cidade para todos que vivem em São Paulo. Nós, do PSDB, e eu, em particular, pretendo ser o prefeito, ao contrário do PT, que gosta de governar para os petistas, nós vamos governar para os paulistas. E para os paulistas que nos elegeram e os que não nos elegeram. Os que votaram em nós e os que não votaram em nós. É assim que se faz democracia. Portanto, como instituição privada, nós temos uma posição, e já ficou clara. Como cidadão, como filiado do PSDB que sou, desde o ano 2001, as minhas posições não mudam, são as mesmas. E aqueles que têm dúvida disso, testemunham esta minha bandeira e esta minha posição. Inclusive, vários que estão aqui presentes neste auditório. Fico contente e feliz que venham perguntas desse tipo, porque nós não temos nenhum medo, nenhum temor de responder a qualquer pergunta sobre qualquer natureza. A minha alma é limpa, a minha decisão é clara e o meu objetivo também. Sou PSDB. A pergunta da plateia agora é de Ribamar. Me desculpe, Ribamar, eu não entendo o seu sobrenome, a letra.
dirigida a Ricardo Trípoli. Prezado candidato, o senhor possui vasta experiência legislativa e está no 3º mandato de deputado federal. Dos 21 projetos de lei de sua autoria, 15 tratam da proteção animal ou ao meio ambiente. Sem diminuir a importância das duas pautas, o senhor se sente preparado para assumir a Prefeitura de São Paulo, e aí eu completo, e cuidar de gente? Olha, normalmente quem gosta de meio ambiente gosta de gente. Essa é uma questão intimamente ligada, né? Qualidade de vida, estão aí as mudanças climáticas demonstrando isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro, de que é fundamental a gente rever alguns conceitos, como por exemplo a queima de produtos fósseis, que ocorre em todo local. Outro dia me chamaram de o candidato dos bichinhos, dos animais. Eu fiquei muito feliz, porque acho que isso não me diminui, muito pelo contrário, acho que isso me dá um estofo para manter a minha caminhada. Eu acho que o meu passado demonstra que lugares onde eu tive oportunidade de oferecer a minha contribuição como gestor, eu fui aprovado. Eu fui testado, eu fui aprovado, e isso para mim é muito bom. Eu estava revendo ontem à noite uma das fitas que o Mário Covas havia gravado no Palácio do Governo, e eu fiquei muito entusiasmado quando ele dizia: eu tenho um grande orgulho de tudo aquilo que o Trípoli tem feito na Assembleia Legislativa de São Paulo para recolocar o Estado de São Paulo de pé. Porque nós tivemos lá a perca do Banespa, a privatização do setor energético, a rolagem da dívida, 3 centrais sindicais, e as votações se davam normalmente às 2, 3, 4 horas da manhã. Eu jamais deixei de enfrentar graves problemas que nos foram apresentados. Sou muito orgulhoso da minha vida pública, de todos os mandatos que eu consegui colecionar. Aliás, eu estou além dos meus sonhos. Sou um homem realizado. Eu gostaria de devolver à cidade de São Paulo tudo aquilo que eu adquiri durante muitos anos, com a minha família, com meus irmãos, com os meus parentes, com os meus amigos, que eu consegui colecionar ao longo da minha vida pública. Eu acho que é dessa forma que a gente faz um governo sério. Nós temos que voltar a fazer aquilo que nós fizemos no passado, resgatar a autoestima da população que vive na cidade de São Paulo. Isso é fundamental. Eu acredito e tenho certeza que a questão ambiental não só vai me ajudar. Quando você faz um levantamento, ele é parcial, porque quando você fala de projetos de lei, você não fala dos relatórios. Eu participo da Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, porque ela é a última comissão a verificar se você tem juridicidade, constitucionalidade, técnica legislativa de um determinado projeto, seja da Previdência, seja da aposentadoria, seja na área criminal, na área civil, enfim, qualquer uma dessas áreas. A Comissão de Justiça é uma das mais importantes, mas nem isso há demérito em atuar na área ambiental, com que eu tenho um grande orgulho, principalmente na proteção dos nossos animais. Vamos agora a mais uma rodada de perguntas da plateia, começando agora com o candidato João Dória. Pergunta do Marcos Saraiva. João Dória, em entrevista à Rádio Jovem Pan, você disse que não acredita em governar com os filiados. Recentemente, sua campanha divulgou vídeo onde você fala que governará com os militantes do partido. Em qual Dória devemos acreditar? Marco, não sei onde você está. Marco, vamos governar com os filiados, com os militantes, com aqueles que participam do PSDB e com a população da cidade de São Paulo. É muito claro e muito objetivo, com gente eficiente. O PSDB tem gente competente, tem gente eficiente, o suficiente para permitir um arco de alianças, e também vamos respeitar aqueles integrantes de outros partidos que vão fazer aliança para a vitória nesta gestão da Prefeitura de São Paulo, vão poder colaborar e contribuir nessa gestão. É fato e é determinante que a base do PSDB é uma base sólida, importante, significativa. Ninguém tem tantos valores quanto o PSDB. Vamos governar, sim, com militantes, com filiados, com inteligências do PSDB. E, sobretudo, com aqueles que têm inovação e capacidade de gestão para atuar na Prefeitura de São Paulo. Estou muito tranquilo em relação a essa decisão e muito tranquilo também que não vamos discriminar outros valores. Pessoas que possam contribuir, ajudar, que tenham amor pela cidade, serão bem-vindos também. Vamos sim prestigiar o partido ao qual pertenço, mas não vamos isolar e nem estigmatizar outras pessoas e valores e gente que queira contribuir e ajudar por São Paulo.
O nosso lema, o nosso signo, nossa determinação é governar em nome do Partido da Social Democracia Brasileira, mas, sobretudo, o Partido de São Paulo, da cidade de São Paulo, das pessoas que respeitam e amam essa cidade e podem oferecer uma grande contribuição. É assim que nós vamos fazer, escolhendo colaboradores capazes para uma gestão eficiente. Ao contrário do PT, o PT não faz isso. É uma equipe fraca, uma equipe ruim, uma equipe que vive longe e em dessintonia da cidade, enquanto o PSDB fará uma administração nos bairros, presente, e nos bairros nós estaremos com os diretórios do PSDB, com aqueles que representam os diretórios, valores importantes e muitos históricos, há muitos e muitos anos, realizando trabalhos, funções e militância participativa e comunitária. É dentro de uma política de trabalho eficiente que nós vamos colocar inovação e transformação. Volto a dizer, prefeituras regionais, para permitir, na descentralização, uma eficiência melhor. Prefeito presente nos bairros, como diz o governador Geraldo Alckmin, amassando barro, gastando sola de sapato, estando presente, olhando olho no olho e ao lado da militância e dos habitantes da cidade de São Paulo. É assim que nós vamos fazer uma gestão inovadora e transformadora. Quero aproveitar, Natuzzi e Eduardo, para dizer que em cada prefeitura regional, além do Empreenda STP, que nós vamos criar para valorizar a atividade empreendedora, estou controlando o tempo, teremos também o Poupa Tempo SP, para permitir a agilidade e a eficiência desse serviço público do Estado de São Paulo, mais forte e mais presente no âmbito municipal. É com gestão eficiente, trabalhando em nome do PSDB, com o PSDB, que nós vamos marcar a diferença, o que nos coloca no outro campo, no campo da eficiência, da gestão e da transparência em relação ao PT. Seremos melhores. Obrigado. Pergunta agora para o candidato Trípoli, pergunta não veio assinada. O senhor falou que é o candidato da união do partido. Por que os outros dois candidatos não o são? Olha, alguém tem que buscar unidade no partido. Eu me sinto preparado e em condições para isso. Eu acho que já passei por prévias, né? Aliás, passei por uma bem recente até aqui, com o Zé Aníbal e com o Bruno Covas, quando eles indicaram o meu nome para ser o pré-candidato do PSDB nas próximas eleições. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso só soma, né? O meu perfil e a minha vida inteirinha, eu fui assim. Eu não mudei um único milímetro da forma como eu sempre conduzi os meus mandatos. E eu acho que jamais decepcionei alguém, e acho que isso é fundamental. Você pode momentaneamente ter adversários. Eu jamais tive inimigos. Eu acho que isso ajuda bastante na convivência, no diálogo, na conversa, porque para enfrentar as dificuldades que nós vamos enfrentar com esse Partido dos Trabalhadores que está aí, há tanto tempo enganando a população de São Paulo, enganando a população brasileira, ninguém aguenta mais, é insuportável, né? Uma pessoa que sai de uma universidade, se imagina que é uma pessoa preparada para enfrentar desafios, uma pessoa que não sabe ouvir não, uma pessoa que diz que dá uma vez por semana da aula porque lá ele encontra com quem conversar, quer dizer, não tem ninguém na cidade de São Paulo com quem ele possa conversar, não sei de onde ele tira as ideias, ele não tem transparência. Tudo aquilo que foi dito, é só pegar na televisão a campanha eleitoral do seu Haddad e comparar com o que ele vem fazendo hoje. É uma antítese. É impressionante a distância que existe entre a fala dele e a prática dele. Isso nós não vamos admitir. Eu, se fosse ele, renunciaria antes. Sai do governo, entrega o governo já, para que a gente possa preparar a cidade de São Paulo para os paulistanos, para as pessoas que conseguiram conquistar essa cidade, como sua, alguns nascidos aqui, outros não nascidos aqui, ninguém mais aguenta, é impressionante. E ele faz aquela cara de quem não está preocupado com o que está acontecendo. É insuportável, em nenhuma das áreas, na área social, então, um desastre total. A gente não sabe, o partido dele escondido, e agora ele dá declarações culpando a presidência da República. Eu nunca vi isso na minha vida, alguém incompetente, em vez de assumir para ele esse papel das dificuldades que ele tem na prefeitura, não. Ele agora passa a atacar a presidente da República. Eu não vou fazer a defesa dela, sem sombra de dúvidas, mas os petistas que façam. Obrigado, candidato.
A última dessa rodada para o vereador André Matarazzo. Mais uma pergunta que chegou aqui sem assinatura, mas vamos fazer assim mesmo. Por que você nunca cita que foi secretário do Kassab? Tem vergonha de ter apoiado ele contra o Geraldo Alckmin? Ao contrário, se você olhar em artigos que eu já escrevi, muito pelo contrário, fui secretário do Serra no começo e do Kassab no final. Era uma chapa PSDB-DEM, apoiada pelo partido. Fui secretário do Gilberto Kassab e cumpri o mandato do Serra. E alguém dizer que eu não fiz campanha para o Geraldo, não conhece o Geraldo, porque quando eu estava no governo, na prefeitura, como secretário de subprefeituras, fui perguntar ao governador Geraldo Alckmin se ele achava que eu queria sair da prefeitura, porque ele era candidato. Ele me disse, não há a menor necessidade disso, a menor necessidade, por 2 vezes. E voltei e falei com o Gilberto Kassab, Kassab, eu vou sair porque eu não vou fazer campanha com você, não dá para fazer. E ele me disse, não sai agora que você me cria um grande problema, toca a cidade e não faz campanha. Foi o que eu fiz, acabou o governo, o mandato Serra, e obviamente acabei saindo da prefeitura. Mas não tenho vergonha de jeito nenhum. Eu assumo muito bem as coisas que faço e não tive problema. A gestão Serra e Kassab, que foi do PSDB, o time do PSDB, foi das boas gestões que São Paulo já teve, e eu tive muito prazer em ter sido secretário de subprefeituras com o Gilberto Kassab, a quem eu conheço desde pequeno, inclusive. Então, esse problema na minha vida de esconder coisas ou contar versões diferentes não é o meu caso. Bom, agora pergunta já da mesa aos 3 candidatos, perguntas diferentes a cada um deles. A primeira pergunta vai para Trípoli. Candidato Trípoli, por que o senhor demorou tanto a se lançar? Alguns dos seus críticos dizem que o senhor estaria nesta disputa apenas para obter dividendos políticos de qualquer um dos 2 adversários que saia vitorioso desta disputa interna. Olha, eu não vejo nenhum problema, até porque eu fui deputado federal mais votado na cidade de São Paulo. Eu não preciso desse prestígio eleitoral. Eu preciso, na verdade, é convencer todos os filiados, os militantes do partido, que eu sou a melhor opção para a cidade de São Paulo, para administrar e governar essa cidade. Eu não tenho nenhum problema. Nas 2 últimas eleições eu obtive a maior votação na cidade. Conheço muito bem a cidade. Olha, nesse auditório aqui dificilmente tem gente que eu não conheça. Eu não preciso ser apresentado para filiado, não. Muito pelo contrário. A minha vida dá condições de poder dizer que eu conheço quase todos os filiados do partido, porque eu sou da fundação do PSDB. Eu comecei lá atrás. Quando nós começamos no partido, para vocês terem uma ideia, quando nós começamos no partido, eu me lembro bem, nós entregamos todos os cargos que nós tínhamos no governo estadual. O Quércio era o governador. Nós entregamos todos os cargos para formar um novo partido político da social-democracia brasileira, que era a esperança no Brasil. E eu ouvi de muita gente dizer que o partido não estava qualificado para ser governo. Eu vi muita gente dizer que nós estamos caminhando no rumo errado, que nós estamos abandonando o poder. Nós não estamos atrás de cargos públicos, não. Nós estamos atrás de uma boa gestão. E isso ficou demonstrado depois da instalação final do nosso partido PSDB, mostrando que nas dificuldades nós nos uníamos na busca de solução de problemas. Nós sabemos dizer não, nós sabemos dizer sim, nós sabemos assumir a responsabilidade como homens públicos, e não da maneira como está aí. O PT está desqualificando hoje um grande patrimônio, que é de você ser um cidadão público, de você ser um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, na acepção da palavra.
Hoje muita gente se esconde, tem vergonha de dizer que faz política. Eu não tenho nenhum problema. Eu digo toda hora, eu sou um político com P maiúsculo e honro os meus mandatos que tive à frente da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal. O embate é fundamental. Eu aceito o contraditório. Eu não vejo nenhum problema. Outro dia me disseram, mas e as vaias que vocês recebem com o pessoal do PT? Para mim, vaia e aplauso têm a mesma dimensão. Se você não for um homem público, você não vai saber conviver com essas questões. E é assim que se faz política, com dignidade, com justiça e com uma maneira mais correta e respeitosa com a população da cidade de São Paulo. Agora a pergunta vai para o candidato André Matarazzo. Candidato, o governador Geraldo Alckmin é um governador com razoável popularidade no estado de São Paulo, bastante influência dentro da estrutura do PSDB, e, no entanto, ele não apoia nessa disputa interna. Por que o senhor acha que o governador Geraldo Alckmin não o apoia? Bom, essa é uma pergunta que tem que fazer para ele. Se é que ele não me apoia. Eu tive com ele outro dia, mesmo ele disse que apoiará o candidato que ganhar as prévias. Como eu conheço o Geraldo Alckmin, desde que eu trabalhei com ele no governo Covas, eu acredito piamente nas palavras dele. E acho que a preferência que ele possa ter, de momento, também é legítima. Não é um problema e não tem me atrapalhado. Eu acho que eu tenho que caminhar, se quiser disputar uma eleição, alguma coisa, tem que caminhar com as próprias pernas, com a militância do partido, com outras lideranças. Tem algum problema na sala que eu falei alguma coisa errada? Foi. Ah, tá bom. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu apoiei o Geraldo Alckmin sempre, terei o apoio dele. Qualquer candidato que ganhar as prévias terá o apoio do Geraldo Alckmin, como terá o apoio do partido. Acho que isso é natural no PSDB. E, como eu disse, não tem me atrapalhado as eleições até agora. O próprio João Dória tem dito que não é o candidato do Geraldo Alckmin. O Geraldo tem falado isso. Pode ter simpatia? Pode, tem demonstrado simpatias, mas não está interferindo de forma negativa dentro do processo. E acho que isso é que tem que ser. Mas eu vou aproveitar e falar um pouco mais da cidade, já que nós estamos falando isso, porque quando eu for eleito prefeito, tem uma coisa importante também. Você tem que ter uma boa relação com o governador. O governador de São Paulo tem um papel importante na cidade. Você tem um projeto, os projetos de limpeza de córregos, por exemplo, que é o Córrego Limpo, que são a limpeza de 100 córregos que nós estávamos fazendo junto com a Sabesp. Infelizmente, o PT paralisou esse projeto. Tem toda a parte de saneamento, que é fundamental. Nós tínhamos projeto da Guarapiranga, por exemplo, que era a urbanização de favelas, limpeza da Guarapiranga, enfim, feita junto com o governo do Estado. Então você tem N parcerias. Se imaginar que a segurança da cidade também é ligada ao batalhão da Polícia Militar aqui da capital, o Saulo sabe disso que está aqui, é essencial um bom relacionamento, porque se eu não tiver a operação delegada, por exemplo, que o prefeito Haddad acabou com ela, nós teremos problemas. Então todas essas coisas, quer dizer, a operação delegada é mais uma das coisas importantes do Estado aqui em São Paulo, além que de transporte de massas você não pode falar sem conversar com o governador do Estado em função do metrô. Então eu acho que a relação com o governador minha sempre foi boa, desde o governo Mário Covas, continua boa e tenho certeza que continuará sempre melhor. Obrigado. Bom, agora para o candidato Dória. Candidato, o senhor foi acusado por um coligionário aliado do André Matarazzo de comprar votos para vencer nas prévias. Gostaria de saber se o senhor já pagou algum militante para ter esse apoio na disputa interna. E também, para completar, o senhor fala muito de trazer a experiência do setor privado para a gestão pública, mas alguns de seus negócios dependem ou dependeram, em alguma medida, de dinheiro do Estado, como Correios, Apex e Governo de São Paulo. É isso que o senhor entende por eficiência empresarial na gestão pública?
Se a plateia puder deixar o candidato responder, seria melhor. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Bem, para deixar claro, em relação a negócios, começando pela segunda questão, o nosso grupo é um grupo composto por 7 empresas, com um número expressivo de funcionários e de atividades. Atividades no campo da comunicação e de veículos de comunicação. Nós temos anunciantes do setor privado e do setor público, e não há nenhuma incompatibilidade nisso. Não vejo qualquer incompatibilidade, nenhuma irregularidade em ter investimentos públicos e privados, predominantemente privados. Da mesma forma que um jornal com a credibilidade da Folha de São Paulo, um grupo que celebra, aliás, seus 90 anos de existência, com dignidade, com eficiência, tem anunciantes do setor público e tem anunciantes do setor privado. E eu nunca vi ninguém questionar a idoneidade e a postura e a grandeza da Folha de São Paulo por ter anunciantes do governo federal, governo estadual ou mesmo do governo municipal. O mesmo se dá em relação às nossas empresas e os nossos veículos de comunicação. Na primeira, desculpa, Natuza. Compra de votos. Não. O que eu tenho tido é apoio, e apoio substantivo, de pessoas que, engajadas na nossa proposta, trabalham, atuam, desenvolvem, defendem com alegria, com entusiasmo e com força e determinação. Quero deixar claro que eu sou empresário privado, e ao mencionar isso, eu não faço nenhuma desfeita, nem ao André, nem ao Trípoli, a quem respeito muito. Trípoli como excepcional deputado que é, e o André como excepcional vereador, ambos com uma carreira e uma trajetória brilhante. Mas eu não tenho nenhuma função pública, não tenho nenhuma atuação neste momento que possa me respaldar, além da própria ação privada. Portanto, aqueles que participam conosco, participam porque gostam, porque querem, porque têm entusiasmo. Aliás, é assim que se faz com a militância e com aqueles que, com entusiasmo, desejam a nova bandeira, a bandeira do novo. E é isso que nós estamos fazendo, colocando o novo como proposta para a administração da cidade de São Paulo. E é dentro dessa linha, Natuza, que nós vamos continuar, vamos prosseguir. Fazer uma campanha com entusiasmo, uma campanha limpa, uma campanha propositiva. E quero deixar mais uma vez aqui claro, uma campanha sem ataques. Nós não fazemos ataques e não apoiamos nenhum tipo de ataque aos nossos adversários circunstanciais, porque são pessoas de bem e merecem respeito, como merecem também respeito todos aqueles que participam do PSDB. Quero aproveitar, tenho ainda o tempo para deixar muito claro que é este entusiasmo, Trípoli, que está me fazendo ser conhecido e apoiado pelos filiados do PSDB. Você vai ver agora no próximo dia 28, tanto nos seus bons votos que você tem e merece, como os bons votos que o André Matarazzo tem e vai receber, você vai saber também o quão, como e quanto os filiados do PSDB gostam, praticam e apoiam o nome de João Dória para prefeito na cidade de São Paulo, pelo PSDB. Sobre uma frase do João Dória. Se o senhor puder esperar a sua próxima resposta e incluí-la, por favor. Posso. Tá ok, obrigado. Até porque o senhor vai responder agora a pergunta. Candidato André Matarazzo, ainda sobre essa polêmica da compra de votos, trata-se de um aliado seu que acusa o candidato João Dória de comprar militantes. Com quem o senhor acha que está a verdade? Com o seu aliado ou com o seu adversário? Natuza, primeiro ponto. O João Dória falou que eu e Trípoli temos respaldo público. Nós não temos respaldo público nenhum nessas prévias. Vamos deixar isso bem claro antes que passe batido. Olha, eu não sei, Natuza, e preferi não entrar nesse mérito para não dispersar minha atenção na campanha. Não tem sido fácil, eu tenho estado na Câmara com assuntos a tratar bastante grandes, ao mesmo tempo à noite tem que circular para fazer as reuniões no debate. Agora, eu acho que o vereador, segundo você, que bom, meu aliado, o vereador Adolfo Quintas, falou alguma coisa que ele deve saber, né? Imagino que falou por conta de risco dele. Ele é um pilantra! Você também. Eu vou te dizer que eu não admito que se fale de um vereador assim.
Desculpa, não está previsto na plateia gente gritando e ofendendo meus colegas. Alô? Nós pedimos desculpas, repreendemos a plateia. A plateia não está autorizada a agredir nem candidatos, nem figuras de outros partidos. O palco aqui é dos pré-candidatos. E aliás, nem sei por que se ofendeu tanto, porque nós estamos apenas respondendo a coisa. Eu não posso falar por outro vereador. É um vereador da casa que deve ter tido seus motivos para falar. Pelo que eu entendi, o candidato também respondeu, parece que notificou o partido de alguma coisa, e entre eles esclarecerão o problema. Não vou ser eu, um terceiro candidato, a mediar conflitos de outras candidaturas. Eu acho que aqui cada um de nós está com problema suficiente nas suas próprias candidaturas para ter que se intrometer na dos outros, de forma positiva ou negativa. Então eu tenho procurado fazer uma campanha bastante transparente, como sempre fiz. Nos últimos 10 anos, aliás, eu tenho me preparado para ser prefeito de São Paulo. Circulo a cidade toda, falo com os diretórios todos, já disputei uma prévia, tive que me retirar antes, infelizmente. Nunca tivemos esse tipo de problema. Então, como eu digo, eu continuo fazendo a minha campanha, procurando observar a minha campanha e, obviamente, tentando ganhar a minha eleição pela convicção das pessoas nas minhas ideias, pela convicção das pessoas no meu preparo e no meu conhecimento da cidade de São Paulo. Como eu disse, eu tive ótimos professores do PSDB e me sinto preparado para isso, não precisando ter nenhum outro tipo de comportamento. Então, eu até terminei. Eu acho que esse assunto é entre um candidato e aquele que, se sentiu ofendido, ele tem que resolver o problema com o próprio candidato. Agora, a pergunta será dirigida ao candidato João Dória. Candidato, o senhor diz que o Geraldo Alckmin o apoia e o candidato André Matarazzo afirma que Geraldo Alckmin apoiará o vencedor das prévias. Quem está certo, o senhor ou o seu rival? Quem está certo, Natuza, é o governador Geraldo Alckmin. Ele é que está certo. O governador sabe o que faz, sabe quem apoia, sabe quem está ao seu lado, mas ele reconhece os valores do PSDB. Ele não tem nada contra o André e tampouco o Ricardo Tripoli. É um homem de bem, é um homem, um democrata na sua formação, na sua história, na sua biografia, mas ele tem todo o direito também de fazer a sua opção, como fizeram Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Aloysio Nunes Ferreira, o Goldman, o Zé Aníbal, que aqui está, fizeram as suas opções e são respeitados por isso e merecem respeito também. Isso é democracia. O PSDB faz democracia, ao contrário do PT, que não faz e impõe os seus candidatos. O PSDB estabelece a oportunidade das prévias. O governador fez a sua opção, sim. Ele sabe que essa opção está centrada nesse momento na minha candidatura, mas nem por isso ofende, distrata ou diminui os outros dois candidatos. Ele defende, isto sim, a unidade partidária, a unidade do PSDB para disputar e vencer as eleições, e vencer o PT. Este sim será o nosso grande adversário nas eleições. Portanto, a posição do governador é uma posição legítima e correta. Aqui, quero aproveitar ainda o meu tempo, não vou entrar nas questões partidárias, de vereador, etc. Queria dizer também que não apoio nenhuma manifestação da plateia em relação aos que estão aqui, os meus colegas aqui ao lado. Acho que nós temos que ter um comportamento civilizado, positivo e respeitador, tanto em relação ao André, com relação também ao Ricardo Tripoli. Nós estaremos juntos, é importante. Nós temos aqui militantes filiados do PSDB, na sua expressiva maioria. Nós estaremos juntos. Vencidas as prévias, superadas as prévias, nós estaremos juntos e precisaremos conviver, ter a capacidade de olhar um para o outro, somar forças, eliminar rusgas e termos a capacidade e a grandeza de trabalhar por um partido unido para vencermos as eleições. E vamos vencer, não tem nenhuma dúvida de que venceremos as eleições na capital de São Paulo e venceremos unidos. Eu não tenho a menor dúvida que Tripoli, André e eu temos o mesmo posicionamento, o posicionamento do PSDB. O posicionamento de que aquele que for o vitorioso terá o apoio dos outros dois, inclusive meu. Se eu não for o vitorioso, apoio aquele que for. É assim que se faz política com dignidade. Como eu também tenho certeza que, se vitorioso for, terei o apoio do André, do Tripoli e da base do PSDB, Natuza.
Pergunta agora para o candidato Trípoli. Candidato, o senhor disse que o senhor é o nome da União. A pergunta mais óbvia é por que então o seu partido não está unificado em relação ao seu nome? Em segundo lugar, se o senhor é então o candidato da União, por que o senhor não tem o apoio de Geraldo Alckmin, de um lado, que está apoiando João Dória, e do outro o senhor não tem o apoio de Fernando Henrique Cardoso nem de José Serra? Olha, primeiro, só lembrar que eu escrevi um livro há 4 anos atrás. Quem prefaciou o meu livro foi o Fernando Henrique, que é padrinho de casamento do meu irmão que está aqui, o deputado estadual Roberto Trípoli. Nenhum problema. O Serra é um grande parceiro, um grande amigo. O Geraldo Alckmin da mesma forma. Acho que eles, obviamente, sabem que eu fiz a opção, não por A, por B ou por C, mas fiz a opção pela militância do partido. Tenho o apoio de 2 grandes figuras do partido, que é o deputado Zé Aníbal, 4 vezes líder da bancada federal do PSDB, presidente nacional do nosso partido, do PSDB, hoje preside com brilhantismo o Instituto Teotônio Vilela em Brasília. Tenho o apoio do deputado federal Bruno Covas, que tem no DNA um deputado extremamente competente, brilhante, entusiasta, jovem, que terá um futuro, vocês podem escrever aí, assegurado na vida pública brasileira, bem como o Zuzinha que está aqui, que é tio dele, mas obviamente cada qual operando na sua área de atuação, o Zuzinha na Câmara, da mesma forma. Mas eu queria dizer que apoio você conquista. E outra coisa, gente, vamos deixar claro o seguinte: cada eleitor tem um voto. O voto do Zé Favela do Ney Favela lá na Zona Sul é exatamente igual ao do governador, do senador, do ex-presidente, vale igualzinho. Quem tiver o maior número de votos é quem ganha. Não será um único membro do partido, seja ele a liderança que for, que conseguirá juntar 10, 20, 50, 100 votos. Se fosse assim, nós não teríamos prévias. As prévias é exatamente para que a gente possa, na linha do convencimento, na linha daquilo que você já fez. Eu digo mais, eleição se dá não é com o futuro, eleição se dá com o passado dos candidatos. Vocês têm que checar a vida de cada um dos pré-candidatos para saber o que ele fez no passado, o que ele fará no presente e qual é a projeção que ele tem para o futuro. É nesse campo que eu quero disputar, que a militância veja isso, que a militância passe para frente, que a militância se envolve em discussões, como nós estamos fazendo. A primeira prévia, quando eu comecei a colher assinatura, algumas pessoas diziam, mas essas prévias não vão ocorrer, as indicações serão de baixo para cima. E o Serra submeteu a prévia para ser o candidato a prefeito de São Paulo. É exatamente assim que nós queremos. O apoio da militância, sem ser do A, do B ou do C. Espero ganhar as eleições com a militância. Agora eu vou fazer uma rodada, uma pergunta para os 3 candidatos. Agora vamos seguir a ordem: João Dória, Ricardo Trípoli e André Matarazzo. Aproveitar o clima quente do debate e também colocar em discussão aqui um tema quente da cidade, que é a questão do Uber. O prefeito já sinalizou que tem uma proposta para a regulamentação do Uber, os taxistas não aceitam, mas o prefeito está em dúvida se manda um decreto, assina um decreto regulamentando, ou se manda um projeto de lei para a Câmara Municipal. Se ele mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, com o ano eleitoral, é capaz que a discussão e a votação fique somente no próximo ano com um dos senhores, talvez como prefeito de São Paulo. Então gostaria de ouvi-lo sobre o tema da regulamentação do Uber, a favor, contra, qual seria o plano? Começando pelo candidato João Dória. Eduardo, obrigado pela pergunta. Você é claro e bastante objetivo. Sou favorável ao Uber, à regulamentação do Uber. Eu não fico em cima do muro, as minhas posições são muito claras naquilo que beneficia a cidade. O Uber é, de fato, um benefício para a cidade, para aqueles que podem fazer o uso desse serviço na cidade de São Paulo. E não vejo nenhuma incompatibilidade com a aprovação regulamentada e com o pagamento de impostos que o Uber possa ofender, prejudicar ou diminuir o movimento dos táxis na cidade de São Paulo. Há espaço para todos. Para os táxis normais, para os táxis das cooperativas, para o táxi preto, assim como para o Uber. O que não faz sentido
é uma cidade cosmopolita, mundial, como a cidade de São Paulo, estabelecer reserva de mercado em transporte público. Isso não faz o menor sentido. O que é bom para a cidade, o que é bom para a sua população, principalmente os jovens que utilizam o serviço do Uber, nós estaremos a favor. E vamos dialogar com os taxistas, sim. Eu entendo que há taxistas, na sua expressiva maioria, que gostam do diálogo, que gostam de conversar e que não querem reserva de mercado. Me lembro, inclusive, Eduardo e Natuza, que há pouco tempo, quando da chegada dos aplicativos para os táxis, os taxistas, principalmente das cooperativas, foram radicalmente contra, se posicionaram, se manifestaram contra os aplicativos. O que aconteceu? Os aplicativos vieram e hoje representam para a expressiva maioria dos taxistas quase 30% do seu faturamento. Eles estão felizes utilizando tecnologia através dos aplicativos, EasyTaxi e tantos outros que existem, oferindo uma receita melhor, muitas vezes até trabalhando menos, tendo direito ao descanso e produzindo eficiência, resultado e qualidade. Tecnologia é isso, e Uber é tecnologia moderna. É por isso que nós vamos implantar aqui na cidade de São Paulo o Plano São Paulo Cidade Digital, colocar São Paulo 5G. Se o Rio de Janeiro é a cidade olímpica, São Paulo vai ser a cidade digital, para que através do celular, através deste instrumento e também dos instrumentos da tecnologia, saúde, educação, mobilidade, serviços e até denúncias de serviços mal realizados, mal executados por servidores públicos, possam ser utilizados através do mecanismo digital. São Paulo Cidade Digital é uma das propostas inovadoras que nós vamos colocar à disposição da cidade de São Paulo, especialmente para a população jovem. Os jovens é que vão fazer a grande transformação nessa cidade. Os jovens é que vão representar o presente e o futuro da cidade de São Paulo. Portanto, cidade digital para melhorar a qualidade dos serviços. Ao contrário da bandalheira, vamos trabalhar com a banda larga. Ao invés da banda mole, que é o do prefeito Fernando Haddad, vamos trabalhar com banda larga 5G, permitindo que as pessoas tenham acesso, inclusive, à oportunidade de trabalho e de serviços públicos de melhor qualidade através do movimento digital. São Paulo, cidade digital. Mais uma proposta inovadora do PSDB para a cidade de São Paulo. Candidato Trípoli. Olha, nós temos um problema sério para resolver na cidade de São Paulo. Não é uma coisa tão simplista como ela aparenta ser. Nós temos cerca de 5 mil táxis na cidade de São Paulo. Eu não sei se todos sabem, mas a placa do táxi é comprada. Outro dia eu peguei um táxi no aeroporto de Congonhas para casa e eu perguntei para ele, escuta, custa caro ter um táxi? Ele falou, o carro é barato, o caro é a placa. A placa custa 2, 3 vezes o valor do carro. A gente não pode, de um momento para outro, dizer para o taxista, olha, você vai ter um concorrente que não precisou pagar a placa, que não paga impostos, que não paga taxa, que não paga contribuição de melhoria, você está alijado do processo. Me preocupa muito porque o prefeito toma umas medidas que eu às vezes fico preocupado. Eu acho que ele está tomando o medicamento errado. Ele proibiu outro dia, por uma portaria, as pessoas não poderão nos táxis conversar sobre religião, política e futebol. Ou seja, táxi de surdo-mudo está sendo introduzido em São Paulo. Porque é o fim do mundo. Quer dizer, é a mesma coisa quando o gênio pendurava a chuteira na porta. É uma coisa esdrúxula. Não dá para fazer, não dá para desconsiderar. Os 5 mil taxistas. Tem muito taxista que já passou do avô para o pai, do pai para o filho, e eles estão no mercado. Não dá para desconsiderar. Eu acho que essa é uma questão que nós vamos ter que juntar todas as forças. Eu diria até uma força-tarefa. Porque o que acontece? Eu, quando relatei um dos projetos mais importantes do Congresso, que é a nova lei do licenciamento ambiental, é por isso que tem Samarco daqui, tem desastre ali, acolá e tal. O que eu fiz? Há 27 anos esse projeto não conseguiu obter um relatório. Eu chamei a CNI, Confederação Nacional da Indústria, o Ministério Público Federal, as ONGs que lidam com a questão do licenciamento ambiental e o Ministério do Meio Ambiente. Saiu o resultado, um resultado positivo, onde você dá condições das pessoas se apresentarem, dando celeridade e evitando a burocracia. A mesma coisa nós vamos ter que fazer com a questão dos táxis. Vamos juntar os táxis e ouvir exatamente o que eles acham sobre essa novidade que eles pretendem implantar na cidade de São Paulo, mas sem, obviamente, pegar o patrimônio de um taxista e dizer para ele do dia para a noite, olha, você acaba de perder
o seu táxi, porque daqui para frente, qualquer vizinho seu que tiver um automóvel pode oferecer esse tipo de transporte. Não é dessa forma. É conversando, é dialogando e é buscando um resultado. Outra coisa, nós temos que saber o que o beneficiário quer. Ele foi ouvido? Nós fizemos uma pesquisa para saber do usuário se ele prefere o táxi. Tem gente que conhece já o taxista há muitos anos. Na minha casa, quando as minhas filhas eram pequenas, minha mulher ligava para um único taxista que ia buscar lá nas festas. Isso é comum em São Paulo. Você cria uma certa identidade com o ponto onde o taxista faz o seu trabalho, faz o seu serviço. Eu vou só encerrar dizendo o seguinte: é fundamental, nós não podemos tirar emprego de 5 mil pessoas que exercem de forma legítima o seu trabalho em São Paulo. Obrigado, candidato. A mesma pergunta para o vereador Matarazzo. Olha, eu acho que essa é uma discussão interessante, e quem tem mais de 40 anos lembra que quando foi criada a Cooperativa Vermelho e Branco, foi o mesmo problema. Por que ela virou Cooperativa Vermelho e Branco e tinha a tarifa mais alta? Porque tinha que ser carro 4 portas, era um táxi melhor. O outro era aquele Fusca sem o banco direito, que quando o cara brecava, você batia a cabeça no taxímetro Capelinha, que ficava bem na sua frente. Então, quando agora também vieram os aplicativos de táxi, no começo houve uma reação grande, mas os táxis se adaptaram aos aplicativos. Easy Táxi, Sem Táxi, enfim, sei lá, vários táxis. Hoje, são 35 mil táxis na cidade de São Paulo, 35 mil, tem 250 mil licenças também, que são os tais os condutáxi. Tem que falar mais alto, mais perto, né? Então isso daí é uma discussão que tem que ser feita, e vamos lembrar o seguinte: esses táxis também, eles podem transformar suas próprias plataformas, tanto Vermelho e Branco como as outras cooperativas, em plataformas digitais, atuarem e funcionarem como Uber. Agora, os táxis têm uma regulamentação que vocês não imaginam. Uma delas, só para dar um exemplo, é obrigatório o taxista, até 2 anos atrás, 3 anos atrás ou 2, ele não podia usar GPS. Vocês devem lembrar quando estavam montando táxi que tinha GPS. Era obrigado a ter um livro guia de ruas encadernado em couro. Essa era a regra. Então, acho que o que precisa ser feito em São Paulo é uma discussão séria no assunto, de desregulamentar um pouco os táxis. Tem que desregulamentar um pouco, é muita burocracia, muita revisão, muito imposto, e regulamentar o Uber. Outro dia eu estava na Brasilândia, numa reunião lá da Câmara no seu bairro, uns rapazes queriam falar comigo de lá sobre Uber. Eu achei, falei, não, nós vamos falar contra o Uber. Não, eles queriam o Uber como uma alternativa de emprego para eles. Tem um filiado nosso, também do Itaim Paulista, ou de São Miguel Paulista, também ele é Uber nas horas vagas, usa o carro. Essa é a modernidade. Eu acho que há que se regulamentar o Uber e desregulamentar o táxi, fazendo com que eles tenham possibilidades de competição iguais, nenhum dos dois deteriore o outro, e isso aumentará a oferta para a população dos 30 segundos. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Buenos Aires, que tem 3 milhões, acho 3 milhões e 800 mil pessoas, tem 45 mil táxis rodando, caindo aos pedaços de certa forma, mas são 45 mil. Contrariamente ao que falam, o serviço de táxi em São Paulo é bom. Eu uso táxi, gosto de táxi, acho que pode melhorar e melhorará, e o Uber é a evolução, como a Rádio Táxi Vermelho e Branco foi a evolução na época, e tenho certeza que em outras capitais podem conviver sem prejuízo Uber e táxi. Nós vamos agora para as considerações finais. Eu queria só lembrar para o público que nos acompanha nesse momento no site da Folha, que infelizmente, por determinação do comando do partido, não foi permitido nesse debate as perguntas entre os candidatos. É só uma satisfação para você que nos acompanha ao vivo no site da Folha. Candidatos, eu queria agradecer a presença de todos aqui, candidato João Dória, deputado Ricardo Trípoli e vereador André Matarazzo. Cada um terá direito agora a 1 minuto de consideração final, e pela ordem do sorteio, João Dória Júnior é o primeiro a falar.
Bem, queria cumprimentar a Folha, Natuza, Eduardo, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos que aqui vieram para fazer democracia. Eu sou do partido de Franco Montoro e Mário Covas, partido que tem Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Luiz Nunes Ferreira, Alberto Goldman, Zé Aníbal, Bruno Covas, e 2 candidatos que estão aqui ao meu lado, tão brilhantes, tão eficientes, merece respeito e merece a consideração. E é isso que nós vamos colocar juntos na eleição para a Prefeitura de São Paulo. O que nós vamos fazer é inovar na gestão, é globalizar São Paulo, dar a ela a importância que hoje ela não tem com a administração do PT. Vamos descentralizar a gestão, empoderar as prefeituras regionais, valorizar a educação, os professores e a tecnologia, ampliar os serviços de saúde e criar os agentes de saúde da família e eliminar as filas nas AMAs e nos hospitais públicos municipais, acabar com a Cracolândia, combater as enchentes, dar transparência à gestão pública e valorizar, e muito, o PSDB na gestão pública municipal, seus militantes e todos aqueles que acreditam na social-democracia brasileira. Obrigada, O próximo a falar, por favor, próximo a falar, o candidato André Matarazzo. Agradeço muito à Folha de São Paulo, a vocês, os entrevistadores, a todos que estão aqui, falar um pouquinho também para o nosso militante, que eu tenho certeza que está nos assistindo, não só aqui na plateia, mas como também pela TV Folha, que é uma iniciativa sensacional do Grupo Folha. Dizer que eu estou, como eu disse, nos últimos 10 anos me preparando para ser prefeito de São Paulo. Eu acho que eu conheci todas as áreas da prefeitura e hoje estou no Legislativo para também conhecer o Legislativo e a relação do Legislativo com o Executivo, como a Câmara pode ajudar a nossa cidade. O PSDB é um partido que sabe fazer gestão. Eu tive na gestão do Covas, quando ele fez o primeiro choque de gestão da cidade de São Paulo e foi um sucesso. E diria que nós temos que repetir aqui na cidade. Então você, filiado, vamos votar dia 28, vai votar, sem falta. Claro que se for para votar em mim, se for para votar nos outros, não precisa. Mas, por favor, vamos votar. Parabéns à Folha, parabéns ao PSDB, tem umas prévias tão bem organizadas, parabéns ao Mário Covas. Seu tempo. Parabéns ao Covas pela organização também dessas prévias. Obrigado. Obrigado. Agora, as considerações finais do deputado Ricardo Tripoli. Eu queria cumprimentar a Folha de São Paulo pela brilhante iniciativa dessa reflexão que nós fizemos a respeito da cidade de São Paulo. Agradecer a presença aqui do meu convidado especial, que é o presidente estadual do meu partido, o deputado Pedro Tobias, que está aqui conosco hoje. Que a gente possa levar as prévias a todos os cantos do estado de São Paulo. Cumprimentar o meu irmão, deputado estadual, Roberto Tripoli, ambientalista de muitos anos, no 8º mandato. Cumprimentar o presidente municipal do meu partido, Zuzinha, que eu conheci ainda bem jovem, a minha família, a minha mulher, minhas filhas, meu filho, a todos vocês. Eu queria dirigir a palavra a cada um de vocês, que são militantes, aqui são todos filiados do PSDB e que no próximo domingo estarão votando. Então, Natuza e Eduardo, eu não posso ir embora sem fazer um comercial. Aqueles que não estão votando em mim, se tiverem uma recaída até para concluir, por favor. Está aqui a propaganda. 454, e atrás tem um QR Code, quem quiser consultar quem vota e aonde vota, pode utilizar, mesmo que vote nos 2 candidatos. Um abraço. Obrigada a todos, obrigada aos candidatos André Matarazzo, Ricardo Tripoli e João Dória pela participação. Obrigada, Eduardo Scolese. Uma boa noite.